Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ler um trecho de um dos livros de Yuval Harari. Esse texto dele é muito interessante, então vamos rapidamente ao texto. Na descrição do vídeo eu coloco o nome do livro, o nome do Harari e especifico alguma coisa a respeito dele, caso haja interesse de vocês. Mas o interessante aqui é ler esse texto, porque ele é bastante atual. Então vamos começar. Nesse livro dele, lá na página 65, pelo menos na edição digital, que eu estou com ela aqui na minha presença, ele fala de ditaduras digitais. Então, ele diz o seguinte: as pessoas temem que a inteligência artificial, porque não confiam na obediência da inteligência artificial. Então as pessoas temem porque não confiam nela. Já assistimos a muitos filmes de ficção científica sobre robôs que se rebelam contra seus senhores humanos, ocorrem desenfreados pelas ruas, trucidando todo mundo. Mas o problema real com robôs é exatamente o oposto. Nós devemos ter medo deles porque sempre obedecerão a seus senhores e nunca se rebelarão. Então vai depender de seus senhores. Não há nada de errado com a obediência cega, é claro, enquanto os robôs servirem a senhores benignos. Mesmo numa guerra, a dependência de robôs matadores poderia garantir que, pela primeira vez na história, as regras das guerras seriam realmente obedecidas no campo de batalha. Soldados humanos são às vezes levados por emoções e vão assassinar, saquear e estuprar, violando as leis da guerra. Não são todos, não é a maioria, mas isso, via de regra, acontece quando a pessoa perde o equilíbrio. Normalmente associamos emoções à compaixão, amor, à empatia, mas em termos de guerra, as emoções que assumem o controle são muito frequentemente o medo, o ódio ou a crueldade. Os robôs não têm emoções, poder-se-ia confiar que eles sempre seguiriam rigorosamente o código militar, as convenções, e nunca seriam levados por temores e ódios particulares e pessoais. Em 16 de março de 1968, uma companhia de soldados americanos foi ensandecida na aldeia vietnamita My Lai, ou My Lai, sinceramente não sei o nome, e massacrou cerca de 400 civis. Esse crime de guerra resultou na iniciativa local de homens que tinham estado envolvidos numa guerrilha na selva durante vários meses. Quer dizer, eles estavam estressados, os inimigos deles, para eles, eram extremamente poderosos ou irritantes, e eles agiram descabeçadamente. Não tinham nenhum objetivo estratégico e transgrediram tanto o código de conduta quanto a polícia militar dos Estados Unidos. Foi por culpa das emoções humanas, nesse caso. Se os Estados Unidos tivessem colocado robôs assassinos no Vietnã, o massacre de My Lai ou My Lai jamais teria ocorrido. Entretanto, antes de sairmos correndo para desenvolver e pôr em ação robôs assassinos, precisamos lembrar que os robôs sempre refletem e ampliam as qualidades de suas programações. Se o programa é contido e benigno, os robôs provavelmente representarão uma imensa melhora em relação ao soldado humano médio. Mas se o programa for implacável e cruel, os resultados serão catastróficos. O verdadeiro problema com os robôs não está em sua inteligência artificial, mas na estupidez e crueldade natural de seus senhores humanos. Obviamente, em julho de 1995, tropas sérvias da Bósnia massacraram mais de 8.000 muçulmanos bósnios no entorno da cidade de Srebrenica. Foi uma ação prolongada, bem organizada, que refletiu a política sérvia que visava uma Bósnia eticamente purificada de muçulmanos. Quer dizer, foi uma ação deliberada de morte. Se os sérvios da Bósnia tivessem robôs assassinos em 1995, isso provavelmente teria sido feito numa atrocidade até pior, e não melhor. Pior por quê? Porque ela seria muito objetiva e provavelmente ela seria muito eficaz. Porque a inteligência artificial, ela costuma ter uma precisão maior do que o homem. Nenhum robô hesitaria em um só momento no cumprimento de qualquer ordem que recebesse e não teria poupado a vida de uma única criança muçulmana por sentimentos de compaixão, repulsa ou mera letargia.
o que provavelmente deve ter ocorrido com os soldados que foram para lá praticar esse massacre, mas que não conseguiram fazer diante de suas emoções, vamos dizer, de forma completa. Um ditado cruel, armado com robôs assassinos, não precisaria ter medo de seus soldados se voltassem contra ele. Não importa quão perversas e loucas fossem suas ordens, os robôs jamais se voltariam contra eles. Um exército de robôs provavelmente teria sufocado a Revolução Francesa em seu berço em 1789 e se em 2001 Hosni Mubarak dispusesse de um contingente de robôs assassinos, ele poderia lançá-los contra a população sem medo de deserções, por parte dos robôs, obviamente. Da mesma forma, um governo imperialista que contasse com um exército de robôs poderia travar guerras impopulares sem nenhuma preocupação de que seus robôs perdessem a motivação ou que suas famílias protestassem. Se os Estados Unidos tivessem robôs assassinos na Guerra do Vietnã, o massacre de My Lai, poderia ter sido evitado, mas a guerra em si mesma poderia ter se arrastado por muitos anos, porque o governo americano teria menos preocupações com soldados desmoralizados, com protestos em massas contra a guerra, ou com um movimento de robôs veteranos contra a guerra, conforme aconteceu com soldados. Alguns cidadãos americanos ainda poderiam se opor à guerra, mas sem medo de serem eles mesmos convocados, sem a memória de terem pessoalmente cometido atrocidades ou da perda dolorosa de um parente querido. Os manifestantes provavelmente seriam menos numerosos e menos envolvidos. Desculpa, eu não li esse texto, esse termo, essa parte de maneira adequada. O que ele está dizendo é o seguinte, que seriam menos pessoas convocadas como pessoas humanas, né, porque estariam lá robôs, e entre as baixas não haveria nenhuma perda dolorosa. Então as manifestações contrárias teriam muito menos envolvidos, porque não teriam aquela contrapartida do soldado que volta mutilado ou morto. Problemas como esses são muito menos relevantes no que concerne a veículos autônomos civis, porque nenhum fabricante de automóveis vai programar maliciosamente os seus carros para matar pessoas, obviamente. Sistemas de armas autônomos, no entanto, são uma grande catástrofe e ela é iminente, porque a maioria dos governos são eticamente corruptos, se não explicitamente malignos. Palavras do Harari. O perigo não se restringe às máquinas de matar. Sistemas de vigilância podem ser igualmente arriscados. Nas mãos do governo benigno, algoritmos poderosos de vigilância podem ser a melhor coisa que já aconteceu ao gênero humano. Mas os mesmos algoritmos da Big Data podem também dar poder a um futuro grande irmão, né? Fazendo alusão lá à ficção científica, e podemos acabar em um regime de vigilância orwelliano. O grande irmão é do romance de George Orwell, no qual, romance ficcional, né? No qual todo mundo é monitorado todo o tempo. O resultado pode ser algo que nem mesmo Orwell foi capaz de imaginar, um regime de vigilância total que não apenas acompanha nossas atividades e pronunciamentos externos, como é capaz até mesmo de penetrar na nossa pele e observar nossas experiências interiores. Considere, por exemplo, que o regime de Kim Il-sung na Coreia do Norte poderia fazer com a nova tecnologia. Ele aqui está supondo que o regime de Kim Il-sung é totalitarista e que a Coreia do Norte é comunista. Nós não sabemos isso exatamente, nós nunca fomos lá dentro para saber. Provavelmente é um regime fechado. Não sei se ele é totalitarista e se ele faz controles exacerbados dos seus cidadãos. Mas ele está dizendo aqui que possivelmente sim. Então, ele poderia, o que esse governo, que ele supõe totalitarista e ditador, poderia fazer com essa tecnologia? Eu não estou afirmando, ele está afirmando. No futuro, poder-se-ia requerer de cada cidadão norte-coreano que usasse um bracelete biométrico que monitora tudo o que se faz ou o que se diz. Assim, a pressão sanguínea e atividade cerebral. Usando nossa crescente compreensão do cérebro humano e os imensos poderes do aprendizado da máquina, o regime norte-coreano poderia desenvolver a capacidade de, pela primeira vez na história, avaliar o que todo e cada cidadão está pensando em todo momento e em cada momento. Eu não sei se isso aí seria apenas um regime ditatorial e de um regime coreano ou norte-coreano,
Eu acho que isso aí poderia acontecer até mesmo em democracias, onde essas atitudes poderiam ser atitudes chamadas de preventivas ou protetivas do próprio ser humano. Isso já está acontecendo, ele vai falar aqui. Se você olhar para o retrato do Kim Jong-un e os sensores biométricos detectarem sinais indicadores de raiva, elevação da pressão sanguínea, aumento da atividade da vida cerebral, etc., amanhã de manhã você estaria num gulag, que é um local onde você fica exilado, né? E uma espécie de campo de concentração num lugar afastado que acontecia na época da União Soviética. Com certeza, devido ao seu isolamento, o regime norte-coreano poderá ter dificuldade para desenvolver sozinho essa tecnologia necessária. No entanto, a tecnologia poderia ser introduzida pioneiramente em nações de tecnologia mais avançadas e copiada ou comprada por norte-coreanos e outras ditaduras retrógradas. Mais uma vez, ele está dizendo que a Coreia do Norte é uma ditadura retrógrada, coisa que eu não tenho certeza. Sei que é um regime fechado, mas não sei como é que é lá dentro, né? Talvez não seja pior do que a Arábia Saudita, que ninguém cita como uma grande ditadura, ninguém faz campanha, e são palavras dele. De qualquer forma, serve como exemplo, independente do que está acontecendo efetivamente dentro de uma Coreia do Norte. A China e a Rússia estão constantemente aperfeiçoando suas ferramentas de vigilância, assim como vários países democráticos, desde os Estados Unidos até Israel, onde ele vive, ele diz onde eu vivo, também estão aperfeiçoando, né? Então ele agora está começando a distribuir essas responsabilidades e essas tendências. Apelidada de nação das empresas de startup, Israel tem um setor de alta tecnologia extremamente vigoroso e uma indústria de segurança cibernética de ponta, inclusive com capacidade de invadir celulares. Algo que foi feito lá, um programa que foi vendido lá para que você... E alguns governos, parece até que o governo brasileiro atual se interessou por isso. Ele poderia invadir telefones e sacar, por exemplo, o que você escreve no seu WhatsApp, né? Entre outros lugares, e-mail, etc. Ao mesmo tempo, também está encerrado no conflito mortal com os palestinos, Israel. E pelo menos alguns de seus líderes generais e cidadãos gostariam muito de criar um regime de vigilância total na Cisjordânia, assim que dispusesse a tecnologia necessária. No momento em que ele escreveu esse livro, provavelmente estava sendo gestado esse sistema que eu citei, que é um sistema de hackeamento. E esse sistema, nesse ano passado, ele foi vendido para alguns governos, para algumas pessoas, inclusive algumas empresas em particular fizeram isso, fizeram compras, alguns governos, algumas empresas ligadas a governos fizeram compras disso aí. Eu não sei a data que ele escreveu isso aí, se já tinha notícia disso que está acontecendo dentro do país onde ele vive, mas ele fez aqui uma pré-legislação, né? Ele visualizou que isso aí seria ótimo e que a tecnologia de ponta de Israel poderia chegar aí, se possivelmente ela já chegou, se eu não estiver cometendo algum equívoco. Hoje, quando palestinos fazem uma ligação telefônica, postam alguma coisa no Facebook ou viajam de uma cidade para outra, é possível que estejam sendo monitorados por microfones, câmeras, drones, softwares de espiões israelenses. E ele é israelense. Os dados reunidos são depois analisados com a ajuda de algoritmos do Big Data. Isso ajuda as forças de segurança de Israel a identificar e neutralizar ameaças potenciais sem o uso de tropas no local. Os palestinos podem administrar algumas cidades e aldeias na Cisjordânia, mas os israelenses controlam céus, pontas de rádio e ciberespaço. Por isso é que os surpreendentemente pequeno o número de soldados israelenses que controlam cerca de 2,5 milhões de palestinos só na Cisjordânia. Num acidente tragicômico em outubro de 2017, um trabalhador palestino postou em sua conta privada no Facebook uma foto sua no trabalho ao lado de uma escavadeira. Junto à imagem, ele escreveu "Bom dia". Um algoritmo automático cometeu um pequeno erro ao transliterar as letras árabes. Em vez de Yazubekthun, que é bom dia, o algoritmo identificou letras escrevendo Yadbatru, que é Matius. São muito similares às escritas. Em árabe, obviamente. Em português, não, né? Bom dia e Matius são coisas completamente diferentes. No inglês também.
suspeitando que o homem pudesse ser um terrorista, e também seria na língua hebraica, né? O algoritmo identificou as letras escrevendo em arte brutal. Suspeitando que o homem pudesse ser um terrorista que tensionasse usar a reta escavadeira para atropelar pessoas, as forças de segurança de Israel rapidamente o prenderam. Foi libertado depois que constataram que o algoritmo havia cometido um pequeno erro. Mas assim mesmo, o post ofensivo, pretensamente ofensivo no Facebook foi retirado. Por quê? Eles temiam que outras pessoas fizessem a mesma confusão. Cuidado, nunca é demais. O que os palestinos estão experimentando hoje na Cisjordânia pode ser uma previsão inicial de que bilhões experimentarão em todo o planeta no futuro. Isso é muito possível. No final do século XX, as democracias, no geral, superaram as ditaduras porque são melhores no processamento de dados. A democracia difunde o poder para processar informações e as decisões são tomadas por muitas pessoas e muitas instituições, enquanto a ditadura concentra informação e poder num só lugar, o que é difícil de controlar, porque um só lugar controlar tudo. Dada a tecnologia do século XX, seria ineficiente concentrar informação e poder de mais um só lugar. Ninguém tinha capacidade no século XX, nós estamos no século XXI, ninguém tinha capacidade no século XX para processar toda a informação com rapidez suficiente para a tomada de decisões corretas. Essa é, em parte, a razão de que a União Soviética ter tomado decisões muito piores do que as dos Estados Unidos e de economia soviética ter ficado bem atrás da economia americana. Isso é o que ele supõe, tá? Parece que ele trabalha com algumas informações divulgadas. A União Soviética surpreendeu, depois que acabou, surpreendeu o que tinha lá dentro, inclusive em termos de tecnologia. Ela foi depois dissipada, quando terminou, os países foram quase que dizimados até que houve uma recuperação. Então, as tomadas de decisões, e outra coisa, o serviço de inteligência, tanto da China quanto da União Soviética, quanto dos Estados Unidos e de Israel e do Reino Unido, eram bastante similares em competência e capacidade, e não eram dotados de tanta tecnologia. A razão que a União Soviética, de repente, tomou decisões piores que as dos Estados Unidos é porque, segundo ele, a concentração de poder era muito no único lugar. Porém, isso não é necessariamente realidade na China, pelo menos não agora. Mas, de repente, ele está com a razão, tá? Entretanto, em breve, a inteligência artificial poderá fazer o pêndulo oscilar para a direção oposta. A inteligência artificial possibilita o processamento enorme de quantidades de informações, ainda que centralizada. Na verdade, a inteligência artificial pode fazer com que sistemas centralizados sejam muito mais eficientes que sistemas difusos, porque o aprendizado da máquina funciona melhor quanto mais informação for capaz de analisar. E se um único centro alimentar e houver um feedback, as tomadas de decisões podem ser um pouco mais eficientes. Se você concentrar toda a informação relativa a 1 bilhão de pessoas numa única base de dados, desconsiderando qualquer preocupação com privacidade, será capaz de instruir muito mais algoritmos do que se respeitasse a privacidade individual e tivesse em sua base de dados apenas informações parciais sobre 1 milhão de pessoas. Por exemplo, se o governo autoritário ordenar a todos os seus cidadãos que têm o seu DNA escaneado e que compartilhem todos os seus dados médicos com alguma autoridade central, ele terá uma enorme vantagem em pesquisa genética e médica em relação às sociedades nas quais os dados médicos são estritamente privados. Existem, mas são privados. Ao concentrar toda a informação num só lugar pode se tornar a vantagem decisiva no século XXI, o que não era razoável no século XX, porque eram poucas pessoas tomando decisões quando era centralizado. Em contrapartida, em países em que havia uma descentralização, eram mais pessoas pensando em soluções. Agora, com a velocidade dos dados e com a rapidez do retorno, meia dúzia de pessoas podem tomar decisões com muitos dados à sua disposição. Então, isso talvez seja mais eficiente. Quando os algoritmos passarem a nos conhecer também, governos autoritários poderiam obter o controle absoluto de seus cidadãos, ainda mais do que na Alemanha nazista, e a resistência a esses regimes poderá ser totalmente impossível, ainda que por vontade própria, sim, mas impossível de ser executado. Bom, eu acho que não precisa de ser um sistema nazista, fascista, totalitarista,
Eu acho que um sistema mal intencionado, né, ele pode fazer um controle muito grande, ainda com cara de democracia. Não é só o regime que saberá o que você sente. Ele poderia fazer você sentir o que ele quiser. E isso aí pode partir de um governo aparentemente democrático. O ditador poderia não ser capaz de prover o cidadão de serviço de saúde e igualdade, mas seria capaz de fazer com que ele o amasse e odiasse seus adversários, ainda que não satisfeitos em suas necessidades. A democracia em seu formato atual não será capaz de sobreviver à fusão da biotecnologia com a tecnologia da informação. Ou a democracia se reinventa com sucesso numa forma radicalmente nova, ou os humanos acabarão vivendo em ditaduras digitais. Olha bem, com uma cara de democracia nós podemos viver ditaduras digitais. Eu acho que nós já estamos, de certa forma, vivendo isso. Não será um retorno à época de Hitler e Stalin? Não é? Não, ele diz. As ditaduras digitais não serão diferentes da Alemanha nazista, quanto a Alemanha nazista foi diferente do antigo regime da França. Luís XIV era um autocrata centralizador, mas não tinha tecnologia para construir um Estado totalitário moderno. Não teve oposição ao seu governo, mas na ausência de rádios, telefones e trens, tinha pouco controle sobre a vida cotidiana de camponeses em aldeias remotas da Bretanha, ou mesmo de citadinos do coração de Paris, perto dele. Tampouco tinha vontade ou capacidade de estabelecer o Partido Popular, um movimento de jovens em todo o país ou um sistema nacional de educação. Foram as novas tecnologias do século XX que deram a Hitler tanto a motivação quanto o poder de fazer coisas desse tipo. Não podemos prever quais serão as motivações e poderes das ditaduras digitais em 2084, mas é muito provável que só copiem Hitler e Stalin. Os que se dispuserem a lutar novamente as mesmas batalhas da década de 1930 poderão ser surpreendidos indefesos por um ataque provindo de uma direção totalmente diferente. Mesmo que a democracia consiga se adaptar e sobreviver, as pessoas poderão tornar-se vítimas de novos tipos de opressão e discriminação. Já hoje em dia, cada vez mais bancos, corporações e instituições estão usando algoritmos para analisar dados e tomar decisões a nosso respeito, e você está percebendo isso. Quando você pede um empréstimo ao seu banco, é provável que o seu pedido seja processado por um algoritmo e não por um humano. Com certeza será. O algoritmo analisa grande quantidade de dados sobre você, estatísticas sobre milhões de outras pessoas e decide se você é confiável bastante para receber o empréstimo. Eu diria até pior do que isso. Se ele tiver noção no futuro, ou no futuro próximo, de que você pode até ser honesto, mas que você não vai sobreviver muitos anos porque você tem uma doença que você não sabe que tem, ou que pode, ou probabilidade de desenvolvê-la, ele de repente não te empresta, porque de repente se você morrer não o paga. Isso é eu que estou falando. O algoritmo analisa a quantidade de dados sobre você, estatísticas sobre milhões de outras pessoas e decide se você é confiável bastante para receber um empréstimo, foi o que eu li. Frequentemente, o algoritmo faz um trabalho melhor do que faria um gerente, claro. Não que ele seja bom para nós, mas ele é muito mais rápido e tem muito mais dados. Agora, a capacidade de tomada de decisão vai ficar com quem colheu o dado, né? Porque o algoritmo ele simplesmente defenestra alguém e aceita outro, baseado na forma como ele foi concebido. Obviamente que nós ainda estaremos na mão de pessoas arrudas que poderiam ser boas ou más, ou indecisas, ou burocráticas, que aceitassem simplesmente o que está lendo ali sem tomar uma tomada de decisão. A máquina em si mesma ela não vai fazer inferências. Esse cara, ele é mais velho, ele já cometeu isso aqui, mas hoje ele mudou, eu acho que eu posso arriscar. Não, o algoritmo vai ser preto no branco, né? E se você for suficientemente, minimamente, não ético, mas minimamente burocrático, ou seja, daquele que toma decisões acima de pode e não pode, você vai decidir que não para uma pessoa e vai decidir que sim para outra. Dificilmente você seria enganado. Claro que as pessoas mudam, né? Mas o problema é que o algoritmo discriminar injustamente certas pessoas seria difícil de saber. Nós não saberíamos, por exemplo, algumas pessoas que seriam injustiçadas porque o algoritmo não teria capacidade de percepção de certas coisas para as quais ele não foi preparado. Se o banco se recusar a dar um empréstimo e você perguntar por que, o banco responderá: o algoritmo diz que não.
Aí você pergunta, por que o algoritmo diz que não? O que há de errado comigo? E o banco responde, não sabemos. Nenhum humano entende esse algoritmo, porque ele é baseado na aprendizagem de máquina avançada. Mas confiamos em nosso algoritmo, por isso não lhe daremos um empréstimo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre... Eu não posso falar o nome, senão eles vão cortar esse vídeo também. Mas falando sobre uma doença que está em voga aí, que apareceu ultimamente, eu me baseei em 3 renomados artigos, quase um deles científico e os outros 2 de mídia reconhecida e outro de um médico reconhecido. Fiz a transcrição da fala deles, inclusive sem pouquíssimos comentários, só fiz um resumo, né? Os artigos saíram menores do que são originalmente, e o YouTube disse que eu estava falando de um tema sensível. De uma outra vez eu falei num outro podcast meu, que também veio no vídeo, eu falei sobre um outro assunto lá que também eu não posso falar os nomes, né? Senão eles vão cortar isso aqui também. Mas no outro podcast eles falaram que eu falei uma palavra, que é uma palavra de um remédio. Eu pesquisei, não achei que era remédio em lugar nenhum. O algoritmo entendeu aquilo como remédio. Eu fiz 3 tentativas, na terceira vez, manualmente lá, o pessoal lá do Google foi lá e liberou. Eu consegui que o vídeo passasse aí. Esse era um vídeo mesmo, não era podcast assim, em vídeo, né? Foi preciso que a menina liberasse. Inclusive, eles lá, a moça falou, eles estão vendo aqui, não estão entendendo por que o algoritmo não liberou. Porque realmente você não falou essa palavra. Eu falei assim, inclusive, falei com ela, essa palavra, esse remédio não existe, é para pesquisar isso, não existe não. Ela falou, é mesmo, então. Bom, então você vê que o algoritmo erra por algum erro lá qualquer, na programação dele. Aí ele pega e discrimina alguém, esse alguém fica prejudicado. E aqui é pior, isso é quase que uma sentença. Que o cara está falando que nós acreditamos no nosso algoritmo, por isso não vamos dar um empréstimo. Eles não se ocupar de ficar analisando cada caso a caso. Por quê? Porque eles têm algoritmo para fazer isso. O algoritmo erra, foda-se. Quando se discriminam grupos inteiros como mulheres ou negros, esses grupos podem se organizar e protestar contra a discriminação coletiva. Mas, agora, um algoritmo seria capaz de discriminar você individualmente sem que você saiba por quê. Talvez o algoritmo tenha encontrado alguma coisa da qual não gostou em seu DNA. Em sua história pessoal ou em sua conta no Facebook, o algoritmo teria discriminado você não porque é mulher ou negro, mas porque você é você. Há algo específico em você de que o algoritmo não gosta, quer dizer, ele na programação dele excetuou coisas em você que você não gosta, na realidade ele não gosta de seu sistema. Olha bem, nós estaríamos dentro de um sistema centralizado que estaria determinando a vida de todo mundo. Você não sabe o que é, e mesmo se soubesse não poderia organizar um processo com outras pessoas, porque não há outras pessoas que sejam alvo do mesmo preconceito relativo unicamente a você. Você poderia juntar vários que se sentem discriminados, mas com preceitos diferentes, né? Em vez, é só você, em vez de só discriminação, em vez de só uma discriminação coletiva, no século XXI, talvez nós nos deparemos com um crescente problema de uma discriminação individual. Nos níveis mais altos da autoridade, provavelmente ainda teremos bastantes figurantes humanos que nos darão a ilusão de que os algoritmos são apenas conselheiros e que a autoridade final não está em mãos humanas. Eu acho que não. Acho que eles vão ratificar isso aí, vão fazer isso aí de uma maneira bem supertíssima e não vão se ocupar se alguém está dando mal. Não vamos nomear uma inteligência artificial chanceler da Alemanha ou um CEO do Google, obviamente que não. No entanto, as decisões tomadas pelo chanceler da Alemanha ou pelo CEO do Google serão formadas pela inteligência artificial. O chanceler ainda poderia escolher entre várias opções diferentes, mas todas seriam resultado da análise feita com os dados do Big Data e refletirão mais como a inteligência artificial vê o mundo do que como humanos veem o mundo. Para citar um exemplo análogo, hoje políticos de todo o mundo podem escolher entre várias políticas econômicas diferentes, mas em quase todos os casos as várias políticas em oferta refletem a perspectiva capitalista da economia. Inclusive quem ensinada dentro das universidades e faculdades
e escritas nos compêndios, uma ciência que se pretende ciência, mas que é uma coisa criada, acordada por setores dominantes, distribuída como verdades matemáticas e que são coisas que salvariam a humanidade, e a humanidade só está se perdendo. Nós fabricamos comida, mas temos fome. Nós temos alta tecnologia em saúde, mas pessoas morrem, porque tudo depende da capacidade dos outros de interagirem financeiramente com esses grupos. E esses grupos não abaixam seus preços exatamente porque eles preferem vender para poucos a preços altos, ou para governos a preços altos, e não para outros que não teriam condição de pagar esses preços altos ou até preços menores. Então, eles lavam as mãos porque eles não têm objetivo social nenhum, o objetivo deles é lucro. Isso é o que está nos compêndios, isso é muito complicado, né? Então, para citar um exemplo análogo, hoje políticos de todo mundo podem escolher várias políticas em oferta que refletem uma perspectiva capitalista da economia. Eu já disse isso, né? Os políticos têm a ilusão da escolha, mas as decisões realmente importantes já terão sido tomadas antes pelos economistas, banqueiros, homens de negócio, que formatarão as diferentes opções do menu. Dentro de algumas décadas, os políticos estarão escolhendo opções de um menu escrito pela inteligência artificial. Porque já que é meia dúzia de gente que toma decisão, eles colocam isso aí no algoritmo, centralizam as manobras e os aconselhamentos em todo mundo e pronto. Pegando um exemplo, quase todos os jornais do mundo recebem de madrugada uma notícia de algo que aconteceu por um único veículo. As palavras que vêm ditas a respeito das pessoas envolvidas naquele conflito são palavras reproduzidas por mídias do mundo inteiro, exceto o Oriente, lá, China e Rússia, que são regimes fechados, Coreia e tal. Eles se protegem, né, e tal. Isso aí e tal. Mas, então você ouve a mesma coisa a respeito de um país que você não está lá vivendo. Por isso que no início aqui eu falei que na Coreia ele estava aceitando ali o que estava sendo dito, porque, apesar dele ser um intelectual, eu não tenho certeza que ele foi lá dentro e que ele constatou que a Coreia é um regime fechado por um motivo tal. Eu não estou dizendo que não é, não estou defendendo. Eu estou dizendo que o que nós achamos da China, nós achamos da União Soviética, nós achamos da Arábia Saudita, nós achamos do Iêmen, nós achamos de alguns países africanos, ou que nós achamos do próprio Estados Unidos, ou do Reino Unido, ou da França, são o que nos é chegado aqui. Quando você vai lá, alguns países são abertos, você consegue ir lá, você constata mais ou menos uma coisa, mas você não entra nos meandros do poder. Quando você fala que você não gosta, por exemplo, da política americana, não confunda isso com os americanos, eles são tão vítimas quanto nós daquelas políticas. É importante falar sobre isso. Eu não gosto da China, se você não gostar, pensa que o chinês não tem nada a ver com isso. O próprio russo não tem nada a ver com isso. A sociedade russa, por exemplo, é uma sociedade fechada, uma sociedade que gosta de governos fortes, uma sociedade que muito hierarquizada, muito séria, muito conservadora, né? E o pessoal fala que a esquerda aí bota o mundo a perder por causa de pautas morais, uma palhaçada doida que se fala por aí e tudo, mas a União Soviética, que antigamente era a esquerda tradicional e tal, e a própria Índia, são países absolutamente conservadores. Então não foram eles que fundamentaram esse desarranjo de ideias. Isso aí da esquerda. A questão da esquerda são questões de discussões intestinas dentro de vários setores, dentro de várias comunidades, por aperfeiçoamento da sociedade. Cabem mais discussões, mas as questões morais são todas elas extremamente anacrônicas. E apesar desses países serem considerados de esquerda, eles são de discurso anacrônico também. Então, isso aí é muito de civilização, né? Quem dominar vai dominar a tecnologia e ele vai ditar a regra do algoritmo. Então, esse livro está chamando a atenção para isso. Vamos falar um pouquinho do livro. O livro, ele é o mesmo autor de Sapiens e de Homo Deus, Yuval Noah Harari. Esse livro chama 21 lições para o século XXI, da Companhia das Letras. Ele tem alguns dados aqui, tá? A tradução é de Paulo Krieger.
E esse rapaz, né, deixa eu ver se eu encontro aqui uma biografia dele aqui, eu acho que não. Quer ver? Só um minuto aqui. Yuval Harari. Só para falar com um pouco mais de precisão. O Yuval Harari, ele é um professor israelense de história. Eu disse que ele é um sociólogo, errei. O Yuval Harari é um professor israelense de história e autor de best-sellers, incluindo o best-seller internacional Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã e 21 lições para o século XXI, que é esse que nós estamos pegando esse trecho. Seu último lançamento é Notas sobre a Pandemia, que eu comprei o livro, li e tive algumas discordâncias dele, tá? Alguns comentários de Yuval Harari a respeito, por exemplo, da guerra atual da Ucrânia, entre outras coisas, são bastante mais média. Ou seja, ele acredita na mídia. De repente, se ele for pesquisar aquilo ali, ele teria uma ideia diferente, porque ele parece ser uma pessoa assim, de mente aberta. Mas ele fez análise em cima de fatos, tomando-os como verdade. Todo mundo tem direito a errar, eu posso estar errado, mas eu acho que com os fatos que eu tive a oportunidade de analisar diante das interpretações dele, não condiz. A interpretação dele foi a partir de um fato diferente do que realmente aconteceu. Tudo bem que pode ter um distanciamento no tempo aí, né, coisa de mês tal, hoje eles podem pensar diferente ou não, mas o fato é que a gente não tem que ler as coisas, aceitar as coisas por simplesmente porque o camarada é israelense, porque ele é professor, porque ele é um sociólogo, no caso ele não é, ou qualquer coisa que o valha. Ele tem valor, porque a pesquisa dele sobre o Sapiens é muito interessante. Mas como o Harari é humano, você vai ler todos esses três livros dele sabendo que você tem que fazer crítica e pesquisar sobre cada uma das coisas. As poucas coisas que eu discuti nesse pequeno lapso de trecho de livro aqui, podem estar erradas, eu posso ter equivocado, mas eu acho razoável a gente ser centrado nos fatos e não ficar tomando partido a respeito do pensamento de uma única pessoa, porque essa pessoa pode ter uma ideologia, né, que ela sacrifica às vezes fatos e outras interpretações em favor da ideologia dela. Todo ser humano comete esse erro, tá? É por isso que eu tento ser neutro, sem ser obviamente isento, mas sempre eu procuro ser neutro. Muito bem, muito obrigado, né? Eu quis deixar essa contribuição aí para a leitura de vocês, fiz isso aí no texto assim, um vídeo meio caótico, me desculpem aí a maneira como eu trabalhei aqui, mas hoje de manhã eu tive esse livro nas mãos e comecei a fazer algumas passagens e como eu queria comprar um outro livro, eu não comprei esse livro não, mas eu o tenho aqui no computador porque alguém fez o favor de colocá-lo aí, mas eu pretendo comprá-lo, porque eu posso ter um livro físico, eu acho que é uma forma de você, como é que eu vou dizer, você prestigiar o trabalho do cara, independente de você concordar ou não com ele, mas eu acho bacana a gente não ser suvina, né? O livro não é tão caro, o livro dele. E quem não puder pagar, obviamente, quiser adquirir a cultura, é lícito aí, tá aí na internet, né? Mas tá bom. Gente, muito obrigado. Até o próximo Pontuando Especial, onde nós vamos falar de alguma ideia muito legal. Muito obrigado e boa noite para você.